Olá, tudo bom? Que a bênção do Senhor, nosso Deus, esteja na vida de todos. Venho aqui para dizer um recado, uma mensagem de Deus, né? A gente está aí meio no trabalho, nas lutas, e não estamos tendo tempo, né, para deixar uma mensagem sempre aqui. Mas venho trazer uma mensagem para você, meu irmão, você, minha irmã, a importância de não tirar os olhos do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você, ouvindo essa mensagem, você vai, você vai ter uma reflexão muito importante do quanto você precisa do Senhor Jesus e para vencer suas lutas, suas batalhas, seus problemas, tem que ficar com os olhos fixados, apegados ao Senhor Jesus. E quanto mais os seus olhos estão perto dele, mais a sua vida vai estar. Bem, quem tira os olhos de Jesus afunda. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, afundou, né? Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quer dizer, Pedro, enquanto ele estava naquele mar ali, andando sobre as águas, e ele estava olhando para Jesus, ele andava, ele caminhava normalmente, mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, do Senhor Jesus, ele começou a afundar. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu escrevi aqui algumas coisas importantes sobre essa situação. Quando Jesus mandou Pedro sobre as águas, e ele afundou, Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Se eu tiver fé suficiente, eu consigo caminhar sobre as águas. Se eu tiver fé suficiente, eu consigo caminhar sobre as águas. Por que Pedro afundou, então? Então, por que Pedro afundou? O que foi que saiu errado se ele estava convicto o suficiente para descer do barco em pleno mar sem pensar duas vezes? Seria por causa do entusiasmo vendo Jesus? Seria, né, pela sua intolerância? Bem, de repente, Pedro desviou o olhar da direção do Senhor Jesus, onde estava Jesus. A única certeza que ele tinha de estar seguro era olhar para Jesus. Sabe, amados, é exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas nos dias de hoje. Nos momentos de perigo da vida, elas tiram os olhos de Jesus, e quem tira os olhos de Jesus afunda. Sem falar aqueles que depois de receber uma bênção, um milagre, para de olhar para Jesus, para de buscar o Senhor Jesus, se acomoda. Amém? Isso é um problema sério. Andar sobre as águas é algo humanamente, falando, né? Assim, falando humanamente, é impossível. Mas ele usou a fé. Pedro usou a fé. Confiou em Jesus quando ele afundou, parou de pensar e agir através da fé. É como se ele tivesse pensado, eu estou andando por cima das águas, quer dizer, se orgulhou, deixou o orgulho entrar. Não é verdade? A fé é a certeza a fé que ele tinha era a certeza que ele poderia andar sobre as águas. Quando a dúvida entra, neutraliza toda a reação de fé, de certeza. Qualquer tipo de fé e impede aquilo que era para ter acontecido. Pedro parou de andar sobre as águas porque a fé dele, naquele momento, se diminuiu. Ele deixou entrar alguma coisa no seu coração, principalmente a dúvida. Quando a dúvida entra, ela neutraliza tudo, acaba com tudo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé tem que ser operante. Tem que ter uma fé operante, de certeza. Eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse problema financeiro. A fé está dentro de nós. Nós já nascemos com essa fé. Quando lemos esse texto, parece que, né, principalmente à luz da Bíblia, né, Pedro afundou, quando lemos esse texto, parece que nos passa uma cena de um filme do que aconteceu naquele momento. Jesus mandou que seu discípulo fosse diante dele para o outro lado do mar da Galiléia. Então, o mestre despediu a multidão e foi ao monte orar. Em princípio, esta não seria
uma situação complicada para os 12, porque alguns deles eram pescadores experientes em navegação, e sabiam navegar muito bem. Além disso, a visibilidade era boa, pois o dia ainda estava claro. Certamente, o início da viagem parece ter sido tranquila. Eles poderiam atravessar o mar, né, naquele momento, tranquilo. Estavam num momento de luz, de dia, né, era dia, e ele tinha navegadores, né, remadores, né, que estavam acostumados com o mar, com a pesca. Então, parecia que ia ser tudo tranquilo. Contudo, o tempo passou e a tarde chegou. De repente, começou uma ventania e o mar ficou bravo. A noite caiu e eles não conseguiram chegar ao lado. Já estavam no meio do mar, mas o vento contrário não o deixava avançar. Quer dizer, ali, na verdade, estavam lutando contra um vento forte, um vento contrário. E muitas das vezes nós estamos lutando contra esses ventos contrários, esses ventos que tentam impedir que a gente avance, que a gente vai para frente. E se nós não formos mais fortes, se nós não formos mais perseverantes, esses ventos contrários nos vencem. Sabemos que ali naquele momento havia um espírito, né, causando medo neles e querendo fazer com que eles não avançassem, não fossem à frente. Sabemos que ali, depois daquela situação ali, Jesus ia enfrentar uma legião de demônios, né? Então, tinha que chegar do outro lado. E a vitória era deles, mas só que o medo entrou no coração. Meu amigo, você, minha amiga que me assiste, que me ouve, a vitória é nossa. Mas o medo, muitas das vezes, vem a tentar nos tirar do alvo, do objetivo. E isso nós não podemos deixar acontecer de jeito nenhum. Quer dizer, começou uma ventania e o mar ficou bravo. A noite caiu e eles não conseguiram chegar ao outro lado. Já estavam no meio do mar, mas o vento contrário não os deixava avançar. É isso que eu quero dizer aqui para você nessa mensagem de Deus. Cuidado com os ventos contrários. Cuidado com as pessoas contrárias. Cuidado com as situações contrárias. E muitas das vezes não querem deixar, não querem permitir que você avance. Você pode avançar, mas você tem que olhar para Jesus. Não tire os olhos de Jesus por nada. Amém? Então, vamos continuar aqui. Viram-se então em apuros, em perigo, correndo risco de naufrágio, né, de afundar. E, de repente, naquele estado de insegurança que eles estavam, o que eles veem? Simplesmente um homem andando por sobre o mar. Já estava inseguro, com medo, e de repente visualizaram uma cena daquela. Qual a primeira reação? Os gritos, e era um fantasma. Jesus vinha andando sobre as águas e eles acharam que era um grito, né? Ou melhor, nesse grito eles viram o terror, pensaram que fosse um fantasma. Você observa que a diferença de Jesus andar sobre as águas e Pedro andar sobre as águas. Pedro teve medo. Jesus veio andando sobre as águas, chegando-se até eles. Podemos comparar esta cena às nossas vidas ou algum momento vivido. Temos tantos alvos, né? Você tem tantos alvos, objetivos, propósitos, objetivos de família, de casamento, vida financeira. Queremos chegar a algum lugar, sempre, alcançar a concretização dos nossos sonhos e projetos. No primeiro momento, pensamos que conseguiremos sozinhos, por conta própria, né? Afinal, somos fortes, capazes e experientes, não é assim que nós pensamos? Sabemos aonde vamos, conhecemos a rota, os remos, as velas e a maré. Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem. A noite chega e os ventos se tornam contrários. E aquele teu sonho, aquele teu projeto parece que começa a parecer difícil, parece se tornar impossível aos olhos humanos. Aí é que a gente vê que a gente não é nada, que somos nada vezes nada, e que muitas das vezes a gente coloca o olhar só naquilo que a gente deseja, e muitas das vezes deixamos os nossos olhos longe do Senhor Jesus. Muitas pessoas querem vencer na vida, vencer nos seus propósitos, nos seus projetos, sem olhar para Jesus, sem buscar o Senhor Jesus. É difícil, meu irmão, é difícil, porque muitas das vezes eu falo uma coisa para você, é difícil andar sobre as águas, só com Jesus que você anda. E Pedro andou sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus.
Mas depois que ele parou, ele começou a não olhar mais, ele afundou. E quanta gente está afundando no seu trabalho, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida política, na sua vida empresarial. Por que está afundando? Porque está deixando de olhar para Jesus. Está se achando o tal, está se achando que não precisa de ninguém. Nós, talvez, não precisamos de ninguém para vencer, mas precisamos muito do Senhor Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele, entendeu? Podemos comparar estas cenas, né, as nossas vidas, como muitos têm vivido hoje, meu irmão. Muitos estão vivendo isso. Então, quando procuramos a ajuda dos nossos amigos, vemos que todos estão no mesmo barco, na mesma dificuldade. Vai procurar a ajuda de alguém, a pessoa está na mesma situação, como que ela vai te ajudar? Jesus pode te ajudar. No meio do mar revolto, o discípulo perder o controle da embarcação, que era arremessada pelas ondas de um lado para o outro. Porém, o texto nos diz que na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles. Mateus 14, 25. O mestre não os abandonou. Jesus não vai te abandonar. Ele nunca te abandonará. Vemos naquele versículo a manifestação da misericórdia divina. Todavia, eles podem ter questionado por que Jesus demorou tanto. Nossa ideia de tempo é diferente da ideia que Deus tem. Afinal, ele vive na eternidade. Nós vivemos na ansiedade. Queremos tudo imediatamente. Esperar é um sacrifício, principalmente para o homem moderno. Muitas vezes, Deus não nos socorre imediatamente, porque ele tem um propósito nisso. É o tempo necessário para que valorizamos mais a sua presença, clamando pelo seu nome em oração. Enquanto isso, esgotam-se as nossas forças, nossos recursos, nossas autoconfianças. Somos desafiados a crer somente nele. Ele mesmo disse, pede o que quiserem que eu te darei. Você tem que pedir no Espírito e não duvidar no teu coração em nenhum momento, seja qual for o seu problema. Talvez hoje você acordou cheio de problemas, sem saber como solucionar, como resolver. Olhe para Jesus, faz uma oração, dobra o seu joelho e peça a ele, meu Pai, eu estou vivendo uma tempestade, eu estou vivendo um vento contrário, me ajuda, por favor, tem misericórdia de mim. Aí, com certeza, Jesus vem ao encontro daqueles que estão no meio da tempestade, perdidos, amedrontados, ou até desesperados. Porque tem pessoas, meu irmão, que no mundo atual, na situação que nós estamos vivendo, estão desesperados. Desesperados. Entendeu? Mas nós temos que ter certeza que Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Mas como que Deus vai estar conosco em meio ao medo, em meio às dúvidas, às preocupações, à ansiedade, né? Muitos momentos da vida se parecem com aquela situação dos discípulos. A tormenta de cada um pode ser o conflito conjugal, a separação, a solidão, as enfermidades, o desemprego, o aperto financeiro, a falência da empresa, etc, etc, etc. O desemprego, né? Que é um dos maiores problemas que estamos vivendo hoje no Brasil. Mas Jesus diz o seguinte, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Né? Eles estavam amedrontados, desanimados, mas o Senhor lhe trouxe um alívio, né? Com a sua palavra. Não vamos esperar que tudo se resolva, tudo sem nosso conhecimento, sem a nossa participação. Deus quer nos abençoar, mas precisa da nossa participação. A fé. Pedro precisou sair do barco e caminhar até o mestre. Quer dizer, Pedro andou sobre as águas. Você pode andar também sobre essa tempestade que você está vivendo e vencê-la. Você vai vencer se você olhar para Jesus. Apesar de todas as complexidades que nós vemos ali nos discípulos, né? Eles ainda estavam no barco. O importante é estar no barco de Jesus.
Nós precisamos confiar apenas em Jesus. Não confie em ninguém nesse mundo atual que nós estamos vivendo. O barco é aquele último recurso terreno, né, que nos impede de caminhar com o Senhor. Precisamos descer, renunciando àquilo que nos prende. Não deixa nada te prender nesse mundo. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, coloca o seu coração, coloca a sua alma, coloca todos os seus problemas e diga, Senhor, eu não sei como resolver. É como você dissesse assim, Senhor, eu não sei como andar sobre as águas. Mas Ele vai fazer você andar. Ele vai te dar força, vai te dar direção, vai te dar equilíbrio, né? E vai te dar sustentação para andar sobre as águas. Pedro desceu, mas 11 discípulos continuaram a bordo, né, lá no barco. A maioria não foi tão longe. Todos queriam o mestre, mas não estavam dispostos a correr grande risco para se aproximarem dele. Você tem que vencer todos os riscos para se chegar até o Senhor Jesus, que é o único que pode te ajudar. As maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Você tem que ser ousado na fé, né? Isso não significa fazer qualquer loucura, nada disso. Quem segue o Senhor Jesus tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Né? Como um barco está no meio do mar e tem um equilíbrio, uma sustentação, a gente tem que ser assim, equilibrados e sustentados pela presença de Deus. Não podemos fazer loucura. Tem gente que faz loucura e acaba falindo, acaba se desesperando porque fez coisas sem a direção de Deus. Entendeu? Temos que estar sempre esperando o sinal de Deus, a voz de Deus, o que fazer. Ele vai sempre dizer o que você deve fazer para vencer as suas tempestades, vencer os seus problemas. Entendeu? O importante aí é que nós temos que sair da zona de conforto. Você tem que sair da sua casa e ir à igreja buscar Deus. Orar, clamar, adorar, né? Vivenciar uma vida com Deus. Tem que sair da zona de conforto, porque na zona de conforto você não vence. Pedro saiu da zona de conforto, ele saiu de dentro do barco e começou a andar sobre as águas. A partir do momento que ele estava olhando para Jesus, ele andou. Mas a partir do momento que ele olhou para as águas, ele teve medo e afundou. Não pode ter medo. Na caminhada com Cristo, você tem que olhar sempre para o alto. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diga glória a Deus onde você está. Tá bom? É importante, Pedro ouviu a voz do Mestre, dizendo, vem. Jesus está dizendo para você, vem. Vem me buscar, vem me adorar. Vem falar os seus problemas comigo. Vem desabafar comigo. Vem. E disse para Pedro, vem. E Pedro imediatamente foi, né? Andou sobre as águas. Pedro depositou sua fé, sua confiança naquele momento ali. Além de crer, ele também agiu. Você tem que crer e você tem que agir. Não adianta você falar, eu tenho fé, mas não age. A fé sem obras é o quê? Morta. Entendeu? Não temos a palavra, nós temos a palavra, a fé e a ação. O resultado é o milagre. Que é o milagre? Você tem que ter a fé, a ação, né? E a disposição de andar sobre as águas. Como, pastor, andar sobre as águas? Andar sobre as águas é você, em meio a tantos problemas, tantas tempestades, tanta dificuldade, e você assim mesmo está buscando a Deus. Isso é andar sobre as águas. Isso é olhar para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Aos olhos humanos, a ação de Pedro era um suicídio, né? Perda total. O fim, contudo, naquele ato de fé, era o início de uma jornada extraordinária. Você ia andar sobre as águas. Vamos dizer que você chega ali na praia de Copacabana, no meio do mar, e você diz assim, vou andar sobre as águas. Suicídio. Tudo que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, tudo que ele ensinou tem um propósito. Tudo que ele ensinou tem um propósito divino. O Senhor está dando essa palavra porque os problemas que nós vivemos hoje são na verdade, os mares. São as dificuldades, são os problemas, são as doenças, são as enfermidades. Mas se você quiser andar sobre essas águas que querem te afundar,
e buscar a Deus, você vai vencer. Jesus não arrancou Pedro do barco. Ele precisou demonstrar o exercício de sua própria vontade ao descer e caminhar. Era uma questão de escolha, né? Pedro teve que escolher, ou ia ou não ia. Ele nos chama para uma vida sobrenatural, uma vida de milagre para andar sobre as águas. Pedro andou, né? Lá, você leu aí, né? Pedro andou e você também pode andar. Tá bom? Ali aconteceu o imprevisível, o improvável, vamos botar assim. Ali aconteceu o improvável. Improvável e impossível. Pedro andou sobre as águas. Pedro encontrou segurança e firmeza no meio da instabilidade. Se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer. Deus, o nosso Deus, pode fazer soluções imagináveis. Ele pode tirar você do fundo do mar, do abismo, das dívidas, das doenças, das enfermidades, da dor, da perda, da dor, da falência. Se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer. Deus pode fazer e trazer soluções imagináveis a qualquer momento, a qualquer hora, se você estiver olhando para Ele, buscando a Ele. O fato determinante dessa mensagem é uma palavra de Jesus a nosso favor. Se cremos na palavra de Deus e agimos de acordo com seus propósitos, tudo será concretizado em nosso benefício. Você pode, meu irmão, você pode, você tem condição. Talvez você fale, mas pastor, minha situação é incontrolável. O problema que eu estou passando é incontrolável, é difícil. A situação que eu estou passando é terrível. Ontem eu atendi um rapaz no WhatsApp, ele disse, pastor, minha situação não tem saída. Não tem. Desempregado, cheio de conta, moro de aluguel, 2 filhos pequenos, a minha situação é incontrolável. Aos olhos humanos, toda a situação é incontrolável. Mas aos olhos de Deus você pode vencer qualquer barreira. E muitas pessoas estavam nos assistindo aqui, estavam com problemas. Estão com problemas, melhor dizendo. Mas deixaram de assistir. Por isso que as suas vidas não mudam. Porque Deus quer falar com a pessoa, Deus quer dar uma direção, uma saída, Deus está chamando, vem. E muitas das vezes a pessoa não dá confiança. Às vezes ela sai de uma palavra de Deus, de uma mensagem de Deus, para ficar ouvindo piadinha no WhatsApp, para ficar vendo piadinha no Facebook. E cheio de problema, no fundo do mar, passando dificuldade, passando situações, desempregado, não ter como pagar as contas só chegando, e fica procurando piadinha na internet e no WhatsApp. O tempo agora é de buscar Deus. O tempo agora é de orar. O tempo agora é de vir para a igreja, de congregar. Porque se você não buscar a Deus, se você não confiar no Senhor, você vai afundar. Você vai afundar e não vai ter ninguém para te salvar. Porque o único que pode nos salvar se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus que estende as mãos para você neste momento, para te ajudar. Não adianta procurar os políticos, os amigos, os vizinhos, e até mesmo, muitas das vezes, até na própria família. Quem pode te ajudar. Quem está com a mão estendida e não encolhida é Jesus. É Deus. Ele quer te ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que tomar uma atitude. Sair da sua zona de conforto, como Pedro saiu de dentro do barco, andou sobre as águas e teve a vitória. Porque Jesus, mesmo ele afundando, Jesus estendeu a mão para ele e ele venceu. Deus quer fazer você vencer. Mas você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Não é uma religião que vai mudar a sua vida. Não é uma placa de igreja. Não é homem nenhum.
É você buscando a Deus, é a sua fé, a sua confiança, é o seu coração aberto para buscar o Senhor, para você sair dessa situação que você se encontra. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar desabafando com as pessoas. Tem que falar com Deus, tem que buscar a Deus para você sair dessa situação. Seja qual for a sua situação, seja qual for o fundo do poço, o fundo do mar que você está se encontrando, que você está só se afundando, ainda dá tempo. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus e busque Ele. Se você quiser me ajuda em oração, eis-me aqui, ok? Eis-me aqui. Você deixa uma mensagem aí para mim, deixa aí o seu problema que eu vou colocar em oração. Mas preste atenção, meu irmão, você mesmo. Olhe nos meus olhos. Você só vai sair do fundo do poço quando você olhar para Jesus. Somente para o Senhor Jesus. É como diz aquele hino, né? Somente olhar para ti, Senhor. Somente olhar para ti, Senhor. Somente olhar para ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem desviar, Senhor. E não olhar para trás. E não olhar para ninguém. Olhe para Jesus. Porque quem tira os olhos do Senhor Jesus afunda. Pedro afundou. Você não vai afundar se você olhar para Jesus. Fique na paz e Deus abençoe a todos. Sempre que vos fala, pastor Andrade, da Igreja Segura Forte nas mãos de Deus. Estamos aqui para orar por você. Se quiser, tu comerás o melhor desta terra. Um abraço. Deus abençoe. E ó, segura forte, muito forte, nas mãos de Deus.